agora nós vamos ouvir o Alexandre Silvio, que é engenheiro agrônomo, e ele vai falar um pouco sobre quais são os impactos causados pelas enchentes. Hoje nós vamos falar um pouco das enchentes, né? Nós temos algumas questões interessantes a serem discutidas, né? Agora nós já passamos por aqui na região de Governador Valadares, em outras cidades também ao longo do Rio Doce, tá? Da bacia do Rio Doce, problemas sérios, mas muito por conta da ocupação urbana, tá? Então, o que acontece? Tá? Vamos pegar Governador Valadares, que é um exemplo clássico, né? Considerando que a maioria dos bairros da cidade estão às margens do Rio Doce, e como nós podemos observar, o nível desses bairros ribeirinhos, eles estão muito próximos ao nível médio, né, de maior predominância do Rio Doce, ok? Então, o que acontece? A calha do Rio Doce, né, e o nível, a vazão do Rio Doce, se nós observarmos ao longo do ano as oscilações, a tendência do rio é permanecer dentro da calha de movimento de fluxo mais frequente. Então, o que as pessoas fizeram, né? Como foi feito o desenvolvimento da cidade? Ele cresceu, a cidade se desenvolveu às margens do rio. Só que nós temos que observar que aquela calha, né, em que o Rio Doce está fluindo agora, que nós podemos observar, é a calha em que ele permanece o seu maior tempo. Tá? Então, a maior frequência de fluxo hídrico desse rio, da vazão desse rio e a ocupação da calha desse rio é o que nós observamos aí no nosso dia a dia aqui na cidade. Mas é claro que a natureza, né, nós falamos muito de chuvas. Chuva média, choveu acima da média ou abaixo da média. Mas o que é a média? A média é um número simples que se pega durante 30 anos, tira uma média, aquilo ali é o valor médio. Mas se você observar, quase nunca teremos, né, durante o regime pluviométrico, um valor médio certinho. Né? Nós vamos ter ou chuvas, né, claro, dependendo do mês, dependendo da semana, dependendo do fluxo hidrológico, dependendo dos movimentos de massa, ou abaixo da média ou acima da média. Né? Então, a calha do rio, né, agora vamos falar das chuvas acima da média, como nós tivemos nos meses de dezembro e janeiro desse ano, né, isso forçou a saída do rio da sua calha normal. Mas nós não podemos enxergar isso como uma anormalidade. Né? Por quê? Porque o rio, isso faz parte do processo natural, do fluxo dos rios. Ele tem aquela calha, ocupação de calha, mais frequente. Né? Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem ele sair daquela calha tradicional. Mas pode acontecer de chuvas fortes nas cabeceiras, como aconteceu esse ano, no final do ano passado, e o rio sair da calha. Tá? Então, o que acontece hoje? A cidade de Governador Valadares, esses bairros foram construídos dentro da calha do rio. Né? Só que não é uma calha de ocupação com grande frequência, é uma calha de ocupação esporádica. Né? Mas o rio irá ocupar um momento. Então, isso pode acontecer anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 5, ou a cada 10 anos, tudo depende dos fatores climáticos. Né? Nós sabemos que estão ocorrendo alterações climáticas, né? Elas acontecem tanto de forma natural quanto de forma devido à interferência humana, mas elas estão acontecendo. Então, nós não podemos verificar uma enchente como uma coisa anormal, porque aquela área onde está ocorrendo a enchente, entre aspas, faz parte da calha de ocupação do rio. Claro que não é uma calha de frequência, mas é uma calha de ocupação. E aí, as residências foram construídas dentro dessa calha. Mas quem constrói nessas áreas ribeirinhas, ele tem que estar ciente que, olha, aqui vamos rezar, torcer, né, para que o rio não suba, não tenha enchente, não ocupe. É claro, né, nós temos que ter fé, temos que acreditar sempre, mas temos que saber que, olha, existe uma periodicidade em que o rio sai da calha. Né? E aí,
essa saída de calha, existe uma probabilidade, dependendo do fluxo de chuva, de ocupar essa área em que você construiu a sua residência. Então é importante que se construa nessas áreas, caso, claro, os bairros eles estão aí, né, às margens do Rio Doce, mas que o cidadão construa a sua residência sabendo que uma hora ou outra a enchente ela vai chegar, a água, né, a calha do rio ela vai expandir e ela vai ocupar aquela área, né? E essa ocupação ela vai trazer transtornos. Então é importante que toda construção, toda obra nessas regiões, ela já seja planejada para evitar esses problemas, né? Lembrando que você vai ter o problema da enchente construindo determinados bairros, tá? Mas você tem que trabalhar para minimizar esse dano, né? Como nós vimos esse ano, uma série de imóveis foram perdidos, né? Um problema, claro, as pessoas perdendo o seu patrimônio, geladeira, sofá, cama, né? Instalações elétricas, né? Muitas coisas na residência são perdidas, né? Por uma falta de planejamento. Por quê? Porque nós temos que ter consciência. Moramos, né? Temos residência dentro da calha de um rio. Não é a calha de frequência, mas é uma calha de ocupação esporádica e de curto tempo, mas o suficiente para causar o estrago que nós vimos aí nessas últimas enchentes. Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.